Muito bem, vamos então salvar para a nossa sexta aula de fotografia aqui online e hoje vamos falar sobre algo extremamente interessante e para mim muito importante, que me parece muito porque digamos que a área da fotografia esteticamente que é mais aprecio e que utilizo muito mesmo na minha forma de fotografar, este controle da profundidade de campo. Ora bem, eu antes de começar a falar sobre profundidade de campo, gostaria de saber o que é que vocês sabem sobre profundidade de campo, o que é que vocês sabem, como se consegue condicionar a profundidade de campo, enfim, o que é que vocês sabem sobre isso? Isso é pouco mais do que o zoom. Pouco mais do que o zoom. O zoom é aproximar, não é? Diga? O zoom é aproximar, não é bem profundidade de campo, talvez. Não, pode influenciar, mas A profundidade de campo tem que ver com a abertura. é essencialmente com a abertura. Mas o que é isso da profundidade de campo? É nós conseguirmos, talvez, uma imagem nítida lá ao fundo, em vez de ser só no primeiro plano. Ao fundo, em vez de ser no primeiro plano. Sim. Ou seja, mais profundamente possível. Exatamente. Muito bem. Então, há fotografias em que nós temos o primeiro plano nítido e depois em profundidade está tudo difuso. Sim. Os outros planos. Conseguir isto, talvez. Ok. Então, é uma forma de podermos separar os planos. Com nitidez ou sem nitidez, não é? Muito bem. Eu disse desde o primeiro dia, e no primeiro dia comecei logo a falar nisso porque acho que é extremamente importante, eu disse e tenho repetido muitas vezes de que uma fotografia só fica focada no sítio onde nós focamos. E podem ter a certeza disso. Quanto melhor for a definição da vossa objetiva, e principalmente quando utilizarem profundidades de campo curtas, vão perceber de que só num determinado ponto é que a fotografia está focada. O resto pode ficar aparentemente nítido ou não. Ou seja, é quando tenho uma fotografia em que tudo parece que está focado, isto quer dizer que ela está, toda ela aparentemente nítida. Mas focado, se eu focar só com um ponto de foco, eu consigo sempre identificar o sítio onde efetivamente eu foquei. Portanto, eu foco num determinado ponto e há uma zona à volta do meu ponto de foco onde as coisas ficam aparentemente nítidas. E esta zona à volta do nosso ponto de foco, onde as coisas ficam aparentemente nítidas, chama-se de profundidade de campo. Portanto, profundidade de campo é uma zona à volta do meu ponto de foco onde as coisas ficam aparentemente nítidas. A fotografia tem esta particularidade de não ser fácil e as coisas não são mesmo nada fáceis. E a profundidade de campo, para complicar um bocadinho a vida aos fotógrafos, não se desenvolve à volta do ponto de foco da mesma forma. Ou seja, por exemplo, não é um círculo onde eu ponho o meu ponto de foco, ou se eu puser o meu ponto de foco neste dedo, a profundidade de campo, essa zona nítida, podia ser um círculo à volta do meu ponto de foco. Podia ter sempre o mesmo raio. Facilitava-nos muito a vida. Eu sabia sempre o que é que estava para a frente ou para trás nítido. Não, mas não é assim. Não é assim que se desenvolve a profundidade de campo. Alguém sabe como é que ela se desenvolve? Não, eu não sei, mas talvez talvez por causa da luz que há à volta da imagem, dos campos mais ou menos iluminados. Ou então está relacionado com aquele ângulo da distância focal. Não está. Não está. Ora bem, então planos perpendicular ao ponto de foco. Eu foco assim. Sim. E depois tenho planos paralelos, perpendiculares ao... Eu estou aqui e foco aqui.
Sim. Há uma linha entre, Há um raio. Sim, entre a lente e o ponto de foco. Sim. Ok? Uma Sim. linha. Um Pronto, segmento um de raio. reto. Um segmento de reto. Um segmento de reto. Exato. E depois há planos perpendiculares para a frente, não é? Sim. Perpendiculares a esse raio. Sim. E supostamente o primeiro, e isso vai definir os planos, digamos. O primeiro plano está focado todo, de um lado ao outro da imagem, e depois o outro a seguir já pode não estar. Quanto mais me afasto, É que o problema é que esse primeiro plano nem é uma linha, não é uma linha paralela reta ou uma paralela à câmara. Ela é uma linha curva porque é uma questão de raio. Eu foco no centro de um objeto, vamos supor que tem 50 centímetros. Sim. Os mesmos 50 centímetros vão criando uma curva, uma semicurva, certo? Para os lados. Portanto, não é um plano, é não uma... é um plano, não é um plano estático, é uma curva, percebes? Okay, mas isto é o que fica focado, é uma superfície semicurva, isto é o que fica focado. Mas o que fica à volta, a zona envolvente ao meu ponto de foco, não é uma zona igual. Ou seja, eu sei que é como se fosse um cometa. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem que se calhar é mais fácil. Reparem, é uma zona elíptica, como se fosse um cometa. Eu tenho aqui a câmara fotográfica e foquei neste elemento vermelho. Se o primeiro terço para a câmara, ou seja, vamos supor, se no primeiro metro tudo está aparentemente nítido, eu sei que o dobro para trás, 2 terços para trás também estão nítidos. Imaginemos que isso é a cabeça do cometa, em que tem aqui a sua frente e depois uma cauda para trás. É uma zona elíptica em que, se o meu primeiro terço estiver nítido, eu sei sempre que o dobro também está para trás. Ok? Conseguem imaginar isso? Conseguem? Então, se eu não tiver... Por isso é que quando eu vos falei muito na... Oh, o que é que eu fiz aqui? As coisas que a gente faz sem querer. Quando eu vos falei muito quando eu vos falo em fotografia de paisagem, já vos falei isso variedíssimas vezes, quando nós estamos a fotografar paisagem, eu nunca vos digo para vocês porem um ponto de foco no infinito. Porque o infinito nunca está definido. Eu sempre vos tenho dito para colocarem, se não houver nenhum elemento importante a destacar no meu primeiro plano, eu vou pôr sempre no meu primeiro terço da minha composição o meu ponto de foco. Porquê? Porque se eu quiser uma paisagem toda ela bem nítida, se eu colocar o meu ponto de foco no meu primeiro terço da minha composição, e se quase até mim estiver nítido, eu sei que o dobro para trás também está, e o resto é sempre infinito. E no infinito nunca está definido. Então, o meu ponto de foco vai ser sempre escolhido sobre aquilo que é mais importante que eu pretendo, para ele ficar exatamente focado e destacado, ter uma zona envolvente que poderá estar nítida ou não, vai depender do meu gosto e daquilo que eu pretendo, e sei que esta zona nítida é sempre 1/3 para mim nítido, o dobro para trás também fica. Ok? Então, mais importante, a profundidade de campo é uma zona elíptica à volta do meu ponto de foco, onde tudo fica aparentemente nítido. Esta zona elíptica não se desenvolve de igual forma à volta do ponto focal. Se o meu primeiro terço à frente do ponto de foco estiver aparentemente nítido, eu sei que 2 terços para além do mesmo também estará. Ou seja, é extremamente importante nós percebermos esta relação para sabermos exatamente sempre onde é que vamos colocar o nosso ponto de foco. Agora, mais importante do que esta zona é saber como é que esta zona se desenvolve. Como é que eu consigo ter, por exemplo, neste caso, só uma pessoa focada, em que o meu primeiro terço e o segundo terço quase que não se distingue, porque é tão reduzido que não se distingue, como posso ampliar até 1/3 em que venha a pessoa da frente e 3 de trás também ficam, ou ainda posso ampliar mais, vindo aqui até o azul
e depois vem até muito depois do amarelo também nítido, como é que eu consigo estender a minha zona nítida até o infinito, porque nós temos fotografias que estão nítidas desde o nosso primeiro plano, desde junto aos nossos pés, até o infinito, como também fazemos fotografias em que só temos um ponto nítido e o resto fica tudo completamente desfocado. Ou seja, então, o que é que vai condicionar a nossa profundidade de campo? E como? A abertura? A abertura do diafragma, efetivamente, é a primeira grande responsável por ter muita ou pouca profundidade de campo. Não se esqueçam de quando eu falei da abertura do diafragma, disse sempre que ela tinha como função primordial, fundamental, foi criada para controlar a luz, para deixar entrar ou não luz na minha câmara, impedir ou não a luz de chegar ao sensor. Mas alertei-vos logo que ela iria ter uma função secundária tão ou mais importante do que controlar a luz, que é controlar a muita ou pouca profundidade de campo. Então, com isso eu quero dizer que, dependente da profundidade de campo que eu quiser, muitas das vezes vou clarear as fotografias ou escurecer, não na abertura do diafragma, mas sim na velocidade de obturação. Porque se eu pretender uma determinada profundidade de campo e para isso tiver que utilizar uma determinada abertura de diafragma, então o resto da compensação do fotómetro vai ter que ser feito na velocidade e não na abertura de diafragma. Portanto, nem sempre a primeira variável é a velocidade de obturação. Na maior parte das vezes eu começo por colocar a velocidade como a primeira variável, mas depois vai-me depender muito da profundidade de campo que eu quiser. E Chico, sabendo tu que a profundidade, a abertura de diafragma vai nos condicionar a profundidade de campo, eu gostaria de saber se tu tens a noção de como é que ela vai, quais são os valores que vão provocar-nos muita ou pouca profundidade de campo. Quanto mais baixo, menos profundidade. Mais baixo, quando estás a referir mais baixo, são números pequeninos, não é assim? Exatamente, números pequenos, ou seja, maior abertura. Uma maior abertura, uma grande abertura, ou seja, quanto maior for a abertura, números em valor absoluto muito pequenos, 2.8, 2.0, 1.8, 1.4, portanto, quanto mais pequeno for um número, maior é a abertura, e eu sei que quanto maior a abertura, por defeito, menor profundidade de campo eu tenho. Grandes aberturas, números muito pequenos, muito pouca profundidade de campo. Quero ter mais profundidade de campo. O que é que eu faço então? Vou começando a fechar o meu diafragma. Em vez de estar com 2.8, passo para um F4, para um 5.6, para um F8, para um F11, para ter muita profundidade de campo. Ou seja, então sempre que eu aumento o número em valor absoluto, sempre que eu vou diminuindo a abertura do diafragma, sempre que eu vou escurecendo a minha fotografia através da abertura do diafragma, eu estou automaticamente aumentando, expandindo a minha profundidade de campo quase até o infinito. Certo? Então, eu tenho que ter muito cuidado. Se eu quero ter uma fotografia com muito pouca profundidade de campo e se tenho muito sol e preciso de escurecer a minha fotografia, eu não posso escurecer na abertura do diafragma, mas sim em outras variáveis. Certo? Isto é extremamente importante. Portanto, sempre que há menor abertura, há maior profundidade, é isso? Sim, sim. Sempre que eu fechar o meu diafragma, eu ganho profundidade de campo. Luís Reis, já consegue ligar a câmara ou ainda não? Vasco, Já vai ligar, já vai aparecer, penso eu. nada. Isto Já está. Já está. Muito bem. Boas tardes, Luís. Pronto, eu estava aqui, nós já começámos a falar sobre a profundidade de campo e eu vou repetir aquilo que eu já disse de uma forma resumida, porque ela é tão importante que eu não queria que perdesse. Ora bem, eu desde a primeira hora, como disse a vocês, desde o primeiro dia, que vos falei na focagem.
e vos disse que a focagem era uma coisa extremamente importante, porque só no sítio onde eu foco é que efetivamente eu tenho as coisas focadas. Depois posso ter fotografias aparentemente nítidas ou não, aparentemente todas elas focadas ou não, mas focado, eu tenho só num determinado ponto. Isto é um dado assente. Então, hoje vamos dar a profundidade de campo. E a profundidade de campo, o que é? A profundidade de campo é uma zona à volta do nosso ponto de foco, uma zona à volta do meu ponto de foco, onde as coisas ficam aparentemente nítidas, onde as coisas ficam aparentemente focadas. Mas focado, eu só tenho no sítio de foco. Mas eu sei que à volta do meu ponto de foco gera-se um campo, tipo um campo gravitacional, pô, está difícil, em que as coisas ficam aparentemente nítidas. Ok? Este campo à volta do meu ponto de foco, onde as coisas ficam aparentemente nítidas, não se desenvolve da mesma forma. Eu aqui, por este gráfico, consigo perceber que é uma elipse. É uma elipse em que, se eu colocar o meu ponto de foco aqui, e se eu deparar-me, se eu conseguir aferir de que este um terço à frente, 1 metro, por exemplo, vamos supor que isto é 1 metro, as coisas estão nítidas, eu sei que o dobro para trás também está. Sempre que eu tiver 1 terço à frente do meu ponto de foco nítido, eu tenho a certeza que o dobro para trás também está. Reparem que nesta fotografia, neste gráfico de cima, eu tenho uma boa profundidade de campo, em que inclui 5 pessoas, ficando 2 de fora. E aqui neste de baixo, eu só tenho uma pessoa nítida e tudo o resto fica fora do meu campo de profundidade de campo. Ora bem, então, muito importante nós termos a noção. Eu foco num determinado ponto e se o meu primeiro terço estiver nítido, eu sei sempre que o dobro para trás também está. Agora, o que é importante nós percebermos no meio deste esquema é o que é que vai condicionar, o que é que vai levar a que a profundidade de campo se possa estender até ao infinito ou se comprimir só ao ponto onde eu foco. Porque a profundidade de campo é a coisa mais elástica que eu tenho na fotografia. Eu consigo mexer sempre que quiser e posso ter todo o tipo de profundidades de campo. Como os colegas aqui da sala já disseram, a primeira grande variável que vai condicionar a profundidade de campo é a abertura de diafragma. Então, quando eu falei a vocês da profundidade de campo, eu tinha falado que a profundidade de campo tinha como função primordial, como função de base, como a sua grande responsabilidade, controlar a entrada de luz dentro da câmara, ou seja, impedir ou não de a luz chegar ao nosso sensor. Esta é a função primordial da abertura de diafragma. Mas logo na altura disse-vos que a abertura de diafragma iria ter uma segunda função que para mim acaba por ser ainda mais importante porque eu utilizo muito, que é condicionar a profundidade de campo. E, tal como o Chico disse, e disse muito bem, quanto maior for a abertura, ou seja, números muito pequeninos, 2.8, 2.0, 1.4, sempre que eu tiver a utilizar uma abertura muito grande, um buraco enorme, deixando de entrar a luz toda dentro da minha câmara, sempre que eu utilizo uma grande abertura, eu sei que, por defeito, tenho muito pouca profundidade de campo. Mas muito pouca profundidade de campo. Sempre que eu quero ganhar profundidade de campo, eu vou ter que fechar a abertura do diafragma. F4, 5.6, F8, F11. E quanto mais eu fecho a minha abertura do diafragma, mais escureço as minhas fotografias e ganho profundidade de campo. Então, se a profundidade de campo vai ser condicionada brutalmente pela abertura do diafragma, isto quer dizer que nem sempre eu posso escurecer as minhas fotografias ou clareá-las na abertura.
Vamos imaginar que eu quero uma fotografia com muito pouca profundidade de campo e tenho muita luz no ambiente. Se eu quero pouca profundidade de campo, vou abrir ao máximo a minha objetiva. Vou pôr, por exemplo, no 2.8. A minha objetiva dá 2.8, eu abro a 2.8. Se eu abrir a 2.8, quando tenho muita luz no ambiente, o meu fotómetro vai estar todo para o lado direito. Vai estar com excesso de luz, sobreexposta, com uma luz excessiva. Então aí eu vou ter que escurecer a minha fotografia, não fechando o diafragma, porque eu quero manter uma profundidade de campo curta, mas sim aumentando a velocidade. Posso até estar a fazer uma fotografia de 1/1000, como se estivesse a fazer uma fotografia de rally, não porque preciso de congelar o movimento, mas sim porque tenho que absorver o excesso de luz que existe no ambiente, de forma a que consiga levar o meu fotómetro a zero. Vamos por hipótese de uma fotografia contrária. Eu quero uma fotografia de paisagem com muita profundidade de campo e quero que fique tudo perfeito, que nada fique a destoar. E aí eu vou fazer uma fotografia com uma abertura de f8, f11, à volta do f11. E se estou num final de tarde e já não tenho luz suficiente para levar com f11 e com 1/125, o meu fotómetro está todo para a esquerda, subexposto, com pouquíssima luz. Se fizesse a fotografia, ela ficava escura. Então eu vou clarear aí, não mexendo na abertura, como seria natural, abrindo o diafragma. Portanto, não vou mexer na abertura, mas vou assim baixar a velocidade. Então, se for possível, até pode ser 1 segundo, meio segundo. Para isso precisa de um tripé. Ou seja, vou clarear, aumentando o tempo de exposição para absorver mais luz e levar o fotómetro a zero. Se for uma situação de que não possa utilizar o tripé porque há coisas a mexer, porque há pessoas que estão em ação e eu não quero que elas fiquem arrastadas, aí sim eu vou manter a minha velocidade no 1/125 e vou aumentar o ISO o quanto for necessário para levar o meu fotómetro a zero e fazer a fotografia com a profundidade de campo que eu pretendo. Portanto, estão a ver como o triângulo de exposição está sempre interrelacionado com tudo o que nós queremos em termos no futuro. E agora percebemos que é fundamental perceber o triângulo de exposição, o triângulo dourado, em abstrato, para condicionar, porque a profundidade de campo vai ser altamente condicionada pela abertura de diafragma, e a abertura de diafragma poderá estar bloqueada dependente do tipo de profundidade de campo que eu pretendo para a minha fotografia. Eu sei que isto é um pouco confuso, mas é perceptível. E é só a primeira variável, depois há mais. Qual é? Eu posso dizer que ao todo são 4 variáveis que vão condicionar brutalmente a minha profundidade de campo. A primeira e a mais importante e a mais usada, e é aquela que nós recorremos logo de princípio, é efetivamente a abertura do diafragma, mas há outras. Alguém tem noção de outra variável que vai condicionar a profundidade de campo? Uma que eu já vos falei, que já falamos muitas vezes, a distância focal. Nós sabemos que há objetivas que por defeito dão muita profundidade de campo e há outras que por defeito dão muito pouca. E eu posso-vos dizer que as grandes angulares, as distâncias focais curtas, com ângulos de visão enormes, quanto maior grande angular for, quanto menor for a distância focal, quanto maior for o ângulo de visão, por defeito, tem sempre muita profundidade de campo. Por isso é que elas são ótimas para a paisagem. Para além de apanharem muito, também dão-nos sempre muita profundidade de campo, mesmo com aberturas grandes. Sempre que eu for aumentando a minha distância focal, sempre que eu passar de uma 16 mm para uma 24, de uma 24 para uma 35, de uma 35 para uma 50, eu estou, por defeito, diminuindo a minha profundidade de campo. Com a mesma abertura, eu vou sempre reduzindo brutalmente a profundidade de campo, só mudando as distâncias focais. Vamos imaginar que eu tenho uma 2.8 e uma 2.8 a 16 mm, eu tenho uma profundidade de campo já bastante simpática.
Quando passo para 35 milímetros, eu perdi profundidade de campo. Mas se passar para 50 milímetros, a profundidade de campo com 2.8 já é muito pequena. Mas se a minha objetiva fosse desde a 16 a 200 milímetros, quando tivesse a 200 milímetros, com 2.8, a profundidade de campo era mesmo só 1 ponto. Portanto, quanto maior for a minha distância focal, por defeito, eu tenho sempre menor profundidade de campo. Grandes aberturas, por defeito, pouca profundidade de campo. Distâncias focais longas, por defeito, pouca profundidade de campo. Mas há mais variáveis. Mais de postura, em vez de... Mais de postura, em vez de funções na câmara. Se calhar, quanto mais rasante, maior a profundidade de campo. Eu não sei se me expliquei bem. Não, mas eu vou-te ajudar. A nossa postura é Estava a responsável... pensar num reflexo, assim, Não. ou naquela luz que tu disseste que era rasante. Sim, mas não é. Não é. É a nossa aproximação ao ponto de foco. Quanto mais próximo eu estiver do ponto de foco, por defeito eu tenho menos profundidade de campo. Vou-te dar um exemplo. Sim, mas olhando aqui para este diagrama, faz sentido. Se tu deslocares o homenzinho para o pé do azul... Se esse vermelho, este que está aqui, se este vermelho vier para o azul, se vier para o azul, eu tenho isto aqui com boa profundidade de campo, mas depois já não vai à cor-de-rosa, fica para a amarela, percebes? A elipse fica mais curta. Muito mais curta. Vamos por hipótese, Paula. Vamos por hipótese que eu estou com uma grande angular, não esta 50 milímetros, mas uma grande angular, que eu consigo com uma grande angular fotografar, por exemplo, até 25 centímetros consigo focar, mais ou menos. E eu estou a focar aqui a minha câmera. Aqui o meu dedo, foco o meu dedo e reparem que eu estou a 25 centímetros. E eu sei que esses 25 centímetros estão todos perfeitos. Uma nitidez fantástica. E meio metro para trás também. Exatamente, meio metro para trás também. Mas se eu tiver a apanhar a paisagem toda que vai até ao infinito, tudo o resto fica desfocado. Certo? Depois dos 50 centímetros fica tudo desfocado. Sim, claro. sim. Aí tenho pouca profundidade de campo. Tenho só 50 mais 25, tenho 75 centímetros só dentro da minha profundidade de campo. Não é? Se eu me afastar, em vez de estar a 25 centímetros, se eu passar para 2,5 metros, eu sei que tenho 2,5 metros nítido, mais 5. Já está bem melhor, já apanhei uma área muito maior. Foi muito mais do que 75 centímetros. Já percebi. Certo? Mas se eu, em vez de estar a 2,5 metros, se eu estiver a 5 metros, eu sei que já tenho o dobro para trás, que são 10, e o resto já fica muitíssimo bem. Quase que já não tenho desfoque nenhum, percebes? Uhum. Portanto, muito importante, vamos por hipótese, eu quero uma profundidade de campo muito, muito, muito curta. Eu quero um retrato com uma profundidade de campo muito curta. Só o primeiro olho nítido e o resto, já o segundo olho já fora do foco e o resto, eu vou utilizar primeiro uma tela objetiva. Uma tela 200, uma tela 300. Hein? Depois vou abrir o meu diafragma. Aproximas-te do olho da pessoa. Depois vou abrir o meu diafragma todo. Ok? Que horror. Por hipótese, um 2.8. E depois vou fazer o foco o mais próximo possível. Que se for com uma 200 milímetros é mais ou menos 1,80 m, 1,60 m. É o mais próximo que eu me consigo aproximar. Mas eu fico só com o rosto assim e só com o olho focado e o outro completamente desfocado e o fundo é como se não existisse. Ok? Mais. O modelo resistir. Não, fica lindo. Essa intimidade toda, o modelo desiste e vai-se embora. Não desiste, não. Dá fotografias lindíssimas, dá fotografias, e vocês vão ver montes de exemplos disso. Dá fotografias fantásticas. Quarta e última variável, que é muito importante quando eu quero uma profundidade de campo muito curta. Utilizo uma tela objetiva, utilizo uma grande abertura, aproximo o máximo possível do meu primeiro plano e o meu segundo plano, o fundo, quanto mais longe estiver, mais eu consigo o efeito de profundidade de campo curta. Por isso é que vocês já viram e eu já vos falei em várias fotografias que eu fiz, por exemplo, a fotografia da vaca
agachei-me para a cabeça da vaca estar projetada contra o céu e não contra a montanha, porque contra o céu ela fica muito mais clean, fica a profundidade, eu não me baralho com absolutamente nada. Eu já vos disse montes de vezes, sempre que eu fotografo flores, eu não fotografo as flores de cima para baixo, mas fotografo ao plano ou de baixo para cima, para o fundo ser o mais longe possível, para ele não me baralhar, para não me confundir, para não me estragar a minha composição. Portanto, então, profundidades de campo curtas, muito curtas, para serem muito curtas. Uma tela objetiva, uma grande abertura, o mais próximo possível do meu ponto de foco e o meu segundo plano estar o mais longe possível do primeiro plano. Quero uma profundidade de campo grande, infinita, desde o meu primeiro plano até o infinito, na paisagem. Fácil. Uma grande angular, coloco o meu ponto de foco no meu primeiro terço da minha composição, fecho o diafragma até um F8, um F11 e posso-vos garantir que com uma grande angular, com F8 ou com F11, eu tenho tudo nítido, desde os meus pés até o infinito, se colocar o meu ponto de foco no meu primeiro terço da minha composição. E até é muito fácil. Nós temos os pontos de foco. É muito fácil gerir por os pontos de foco. É por um ponto de foco cá em baixo, ele fica sempre no primeiro terço da nossa composição. Os pontos de foco, quando a gente está apontando para a paisagem, eles dividem-nos a nossa composição, é como se fosse uma grelha, e os pontos de foco de baixo, normalmente, são os que são utilizados na paisagem para eu os colocar no meu primeiro terço da minha composição. Não é à toa que tem lá tantos pontos de foco. Eles são todos precisos. E raramente o do centro é que é usado. Exatamente. Raramente quê? E raramente o do centro é que é usado. Muito raramente. Os outros são todos muito mais usados do que o ponto de foco do centro. É o que eu uso mais, é o do centro. Mas eu percebo que se tu gostas de vida, se tu gostas de peixarada, mas eu percebo isso. Mas a 7D, os pontos de foco são tão bons como o do centro. Não é como a primeira, Marco 1, era só, como é o caso que ainda aqui tenho aqui, o ponto de foco central era muito superior aos outros 8. A Marco 2 já não. Todos os pontos de foco são tão bons quanto o do centro. Portanto, tu podes deslocar à vontade. E podes perfeitamente aglutiná-los em 5, que ajuda muito a criar uma mira maior para as aves. E eu depois depois no terreno eu vou te ensinar a fazer isso, no caso de não saberes. Uma das primeiras abordagens teóricas que fiz a isto, muito vagamente, dizia que o elemento principal que nós queríamos meter na composição de uma fotografia nunca deveria ficar no centro. Eu acho que isso era mais por uma questão de estética. E está perfeitamente correto. Devia ficar principalmente, por exemplo, no canto inferior esquerdo e meter outros elementos secundários, mas embora interessantes, no restante campo superior direito, por exemplo. Sim, mas ainda não chegamos a esta fase, isso é a composição. Nós ainda vamos lá chegar e vamos dar tudo isso e mais algumas. Não, estava só... Não, e está bem observado, está bem observado. Tem uma razão de ser para isto. Não? Sim, está bem observado, mas pronto, mas ainda não chegamos lá. É exatamente na fase seguinte, portanto, amanhã nós vamos, em princípio, vocês amanhã vão fazer fotografias com profundidade de campo curtas e longas, vão experimentar fazer umas e outras, do mesmo motivo, da mesma situação, e vocês depois vão me enviar para nós discutirmos aqui na aula. E depois, no dia seguinte, já vamos começar a entrar em composição, que é a parte estética da fotografia mais, pronto, é a parte mais bonita, a parte que é que é fácil, pronto, que é leve, pronto, esta é mais maçuda. Ora bem, mas então a profundidade de campo é condicionada pela abertura do diafragma. Quanto maior é a abertura, menor é a profundidade de campo por defeito. E, portanto, temos então aqui um diagrama que nos diz, que nos mostra exatamente bem como a profundidade de campo varia com a abertura do diafragma. Reparem que com F2.8, uma grande abertura, deixando entrar muita luz, eu tenho só aqui o foco neste elemento. F4, 5.6, F8, ou seja, vou reduzindo a minha abertura de diafragma, vou aumentando o número, vou impedindo a luz de entrar, mas vou ganhando profundidade de campo. Se repararem, as fotografias estão todas com
com a mesma luz. Porquê? Porque a pessoa foi compensando na velocidade ou no ISO. Foi retirando luz com a abertura, teve que diminuir a velocidade ou aumentar o ISO na mesma proporção, de forma que as coisas se mantivessem com a mesma exposição. Ora bem, mais um esquema que eu acho que ajuda muito a perceber. Se com f2.8, o foco está sempre no mesmo sítio. Com f2.8, se este terço tem este tamanho, eu tenho o dobro para trás. Com f2.8, este terço aumentou para o dobro, tal como aumentou para o dobro para trás. Com f4, voltou a aumentar para o dobro e o dobro tem também aqui. Com 5.6 a mesma coisa, com f8, ou seja, sempre que eu reduzo a minha luz a metade, eu estou aumentando para o dobro a minha profundidade de campo. Ora bem, a profundidade de campo, ainda em relação à abertura de diafragma, aqui vê-se muito bem. Estou com uma grande abertura. Reparem que eu tenho o meu foco, o meu campo, a minha profundidade de campo é só onde eu tenho o meu foco, onde eu tenho o meu ponto de foco. Fechei substancialmente, vamos por essa hipótese que deve ser um 2.8, tenho aqui um 5.6, fechei 4 vezes e aumentei substancialmente esta área. Para a frente e para trás o dobro. Reparem que isto não é uma coisa limite, isto vai se desvanecendo, não é uma linha rígida, é muito ténue a passagem e percebe-se perfeitamente que é um degradê. Aqui fechei talvez com um F5.6, aqui deve ser um F8, seguramente, voltei a duplicar esta área e o mesmo estendeu-se e fica com imensa profundidade de campo. Portanto, a abertura de diafragma é extremamente importante no controle da profundidade de campo. Mais um esquema, 1.4, 2, 2.8, F4, 5.6 até o F32. E reparem que eu vou ganhando ao longo que vou fechando muita profundidade de campo. E reparem que entre o 5.6 e o F11 é onde eu tenho as nitidezes que mais utilizo. É certo que às vezes tem aqui o F16, depende muito da objetiva, depende muito da aproximação ao primeiro plano, mas entre o 5.6 e o F11 são as aberturas mais usadas. Ora bem, este aqui vai-me dar mais um esquema em que me demonstra a abertura, a quantidade de luz e a profundidade de campo. Grandes aberturas, muita luz, muito pouca profundidade de campo. Vou aumentando as aberturas, vou reduzindo automaticamente a luz e vou ganhando profundidade de campo. Tudo na fotografia varia na razão inversa. É uma chatice, é uma questão da gente se habituar, mas é mesmo assim, não há volta a dar. Reparem, aqui um bom esquema com estes ovos, não são meus, são sacados da net, mas com 2.8 eu pus o meu ponto de foco aqui no primeiro ovo, tudo o resto está completamente desfocado. Fechei para 5.6 e reparem que o ovo, neste aqui nem estava o ovo todo, só estava a face da frente, aqui o ovo todo já está e já começa a ganhar alguma informação adicional no segundo plano. Com F11, já os primeiros ovos do segundo plano começam a ficar nítidos. E com F32, eu tenho desde o primeiro até o último. Por isso é que também, vocês reparem, quando nós fazemos fotografias das cascatas, dos leitosos, nós utilizamos muito o F22 para escurecer, mas todas as fotografias de cascatas normalmente são todas muito zen, são todas muito nítidas, aquilo está tudo muito calmo, muito tranquilo, muito zen, porque tem sempre muita profundidade de campo, porque com F22 eu tenho sempre uma profundidade de campo infinita e tudo está perfeito. Apesar de que, reparem, que eu consigo sempre saber que o ponto de foco está aqui, é onde está mais nítido. Apesar disto estar tudo perfeito, eu consigo identificar que aqui é que está o ponto de foco. Portanto, a nitidez é sempre diferente. Ora bem, então a nossa profundidade de campo também é condicionada e muitíssimo pela distância focal. Quanto menor é a distância focal, maior é a profundidade de campo por defeito e vice-versa. Ora bem, reparem que aqui tem aqui quatro fotografias. Uma tirada com a 45 mm, este senhor só ele é que está
é que, aliás, com a 45mm, tudo isto está mais ou menos nítido. Pronto, ele está bem focado, mas o resto também está bastante nítido, está bastante perceptível. Passou-se por uma 55, já começamos a reduzir algum fundo. Passou-se por uma 100mm, o fundo já está completamente imperceptível, mas com 200mm eu nem sei o que é o fundo. O fundo pode ser qualquer coisa. Ou seja, quanto maior for a distância focal, mais eu consigo separar os planos e difundir o fundo. Para retrato faz toda a diferença. Eu gosto muito deste esquema, eu gosto muito deste esquema porque ele demonstra bem como varia a profundidade de campo entre a abertura e com objetivas diferentes. Reparem, se eu estiver a fotografar com 2.8 e se eu tiver com uma 25mm, uma grande angular mesmo, eu tenho uma profundidade de campo entre os 2,75 m e os 7,65 m. Uma grande angular com 2.8, eu tenho uma profundidade de campo desde os 2,75 m aos 7,65 m. Mas se passar para uma 50mm, com o mesmo 2.8, a minha profundidade de campo já reduz. E reduz de 3,25 m para 5,25 m. Já é uma área muito menor. Mas se passar com os mesmos 2.8 para uma 100mm, se for numa 100mm os 2.8, com o sujeito à mesma distância, ele reduz a minha profundidade de campo só entre 3,55 m e 4,56 m. Ou seja, só tenho 1 metro de profundidade de campo. Mas se passar para uma 200mm, eu só tenho 50 centímetros em que as coisas estão nítidas, o resto está tudo desfocado. Ou seja, 3,75 m, 4,25 m. Conseguem perceber isto? Ou seja, para a mesma abertura, quanto maior for a minha distância focal, menor é a minha profundidade de campo. Reparem que a profundidade de campo equivalente a um 2.8 numa 25mm só se repete na 50mm, no dobro da distância focal, com 4 vezes mais luz. 2,75 m, 7,65 m, 2,75 m, 7,65 m. Eu, para ter a mesma profundidade de campo com o dobro da velocidade, com o dobro da distância focal, eu preciso de ter 4 vezes mais luz. Tenho que passar de 2,8 para F4, F4 para 5,6. E acontece rigorosamente, se for para uma 100mm, o dobro, volto a ter outra vez F8, F11, só com F11, 4 vezes mais luz. Portanto, isto é para vocês entenderem que isto é mesmo... esta relação abertura, distância focal, profundidade de campo é uma interligação intrínseca que não conseguimos dissociar. O que eu vos posso dizer é que com uma grande angular de 25mm em paisagem e com um simples 5.6, que é uma grande abertura, eu consigo desde os 2 metros, que é praticamente desde os meus pés, até o infinito, tudo nítido. Certo? E para conseguir, com uma 50mm, para conseguir os mesmos valores, eu tenho que fotografar com F11 para conseguir desde os 2 metros até ao infinito. Ou seja, sempre que eu estiver a fotografar com uma 50mm, eu começo a ganhar problemas de profundidade de campo. Se quiser fotografias muito nítidas, eu vou ter que sempre fechar muito o meu diafragma, sob pena de não ter a profundidade de campo que eu pretendo. Se eu gostar de fotografias sempre com muita profundidade de campo, eu devo fotografar muito dentro das grandes angulares. Se eu quiser fotografar com 50mm de paisagem e quiser ganhar profundidade de campo, eu tenho que utilizar aberturas muito pequenas. Então, eu com grandes angulares, com 5.6 resolvo o meu problema de profundidade de campo. Se passo para um 50mm, para resolver o meu problema já preciso de um F11. Se passar para uma 100mm, para resolver o meu problema, já preciso de um F22. Ou seja, tenho que ter a minha objetiva completamente fechada. Certo? Muito bem. Quer pouca profundidade de campo. Muito pouca profundidade de campo. É muito fácil. Eu venho aqui para as telas objetivas, para as 200mm, e com grandes aberturas, eu tenho sempre uma profundidade de campo só de meio metro. Certo? Portanto, isto é extremamente importante, esta relação entre a velocidade,
a abertura, entre a abertura, a distância focal e a profundidade de campo. Ora bem, mas só para complicar um bocadinho mais, tal como eu já vos falei, a aproximação ao sujeito é determinante na nossa profundidade de campo. Quanto mais próximo eu estiver do sujeito, menor profundidade de campo eu consigo por defeito, porque mesmo que tenha, vamos por hipótese, estou com uma grande angular, e vou-vos mostrar exemplos disso tudo. Tenho uma grande angular, estou a 25 centímetros do meu ponto de foco, mesmo que tenha uma profundidade de campo total nesses 25 centímetros, eu sei que tenho o dobro para trás também nítido, que são 50 centímetros. Depois do meio metro, a coisa começa a perder profundidade e o que está a 10 metros, 15 metros, está completamente fora do foco, sem se perceber o que é. Quero ganhar com a mesma abertura e com a mesma objetiva profundidade de campo. Em vez de estar a 25 centímetros, ponho-me a 3, 4, 5 metros e já ganho uma profundidade de campo infinita. Ora bem, a profundidade de campo é condicionada pela aproximação... a aproximação ao sujeito, agora, é um bom exemplo aqui, já não me lembrava qual era esse esquema que estava aqui, mas é uma boa forma de nós percebermos. Quando eu estou muito próximo, reparem que a profundidade de campo é muito pequena. Afasto-me, ele ganha logo, e se me afasto mais, ainda ganha muito mais profundidade de campo. Com a mesma objetiva, com a mesma abertura, estamos com uma 50 mm e com 5.6, quando eu estou muito próximo do meu sujeito, da flor, eu tenho praticamente só a flor focada. Afasto-me uns metros e já tenho um conjunto de flores. Afasto-me mais um bocado e tenho todo o meu jardim dentro da profundidade de campo. Ou seja, a aproximação ao sujeito é determinante, independentemente da velocidade, independentemente da abertura e independentemente da distância focal, só o facto de eu me aproximar ou me afastar do meu ponto de foco vou condicionar brutalmente. Se estou a 1 metro, só tenho a flor. Se estou a 2 metros, ganho várias flores. Se estou a 4 metros, já ganhei o meu jardim todo nítido. Portanto, é muito importante interiorizarmos todas essas variáveis que vão condicionar a nossa profundidade de campo. Pronto, aqui tem alguns esquemas interessantes que conjugam as três variáveis também. Vamos por hipótese que aqui, no primeiro esquema, a nossa distância ao ponto de foco é sempre a mesma, o nosso sujeito está sempre no mesmo sítio, está a 10 metros, e eu estou com uma distância focal de 70 mm. Uma 70 mm a 10 metros, se eu utilizar uma 2.8, eu tenho pouco mais do que a pessoa nítida. Se eu passar para um F8, 2.8 F4, 5.6, F8 são o dobro e o dobro. Eu ganho uma profundidade de campo imensa, ou seja, o meu terço da frente aumentou brutalmente e eu tenho o dobro para trás. Se eu passar para o F22, que é de F8, F11, F16 e F22, a mesma relação de 3 vezes o dobro, eu fico com a minha profundidade de campo quase desde muito próxima de mim e já tenho o infinito contemplado também. Nesta outra esquema, eu estou com a mesma objetiva, com a mesma 70 mm. Aqui a abertura vai ser constante, F8, é sempre F8, 70 mm e F8. E a única coisa que vai variar é a distância ao meu ponto de foco. Reparem que neste aqui, o meu ponto de foco está a 1 metro e eu tenho uma profundidade de campo minúscula. Aqui o meu ponto de foco está a 5 metros e já ganhei bastante. E se passei para 20 metros, eu tenho uma profundidade de campo imensa. Portanto, estas relações nós temos de ter interiorizadas para percebermos sempre como é que nós queremos muita ou pouca profundidade de campo. Aqui, mantenho o meu ponto de foco exatamente nos 10 metros, mantenho a abertura no F8. O que é que variou? Só as objetivas. A minha distância focal. Com uma 28 mm, uma grande angular, eu tenho uma profundidade de campo infinita. Passo para uma 70 mm, já reduz brutalmente. Passei para uma 200 mm e voltei a ficar só com um ponto de foco à volta do meu, só com uma área minúscula à volta do meu ponto de foco. Portanto, a profundidade de campo é extremamente
é das variáveis que mais vai condicionar esteticamente as nossas fotografias e pode ser conjugada de muitas formas com muitas multiplicidades de fatores. Temos é que saber relacioná-los todos muito bem de forma a conseguirmos sempre o que queremos, pouca ou muita profundidade de campo. Ora bem, a profundidade de campo ainda é condicionada também pela separação de planos. Quanto maior for a distância entre o primeiro plano e o segundo, menor é a profundidade de campo que eu consigo. Vamos supor que eu quero uma fotografia com muito pouca profundidade de campo. Eu quero um retrato com muito pouca profundidade de campo. Se eu quero um retrato com muito pouca profundidade de campo, eu vou fazer a primeira escolha. Vou escolher uma tela objetiva dentro do meu saco. Se eu tenho uma 24mm, uma 50 e uma 200mm, eu vou escolher a 200mm. Quero pouca profundidade de campo. E monto a 200mm na minha câmara. Depois vou abrir completamente o meu diafragma. Vou pôr um 2.8, é o máximo da minha objetiva. 2.8. Depois vou focar o mais próximo possível do meu primeiro plano. E vou estar com uma 200mm, consigo estar a 1,70m, 1,60m mais ou menos, é a distância mínima de foco. E depois vou colocar o meu modelo numa posição em que o fundo fique o mais longe possível. Porque se eu tiver uma árvore logo por trás, eu vou ainda me baralhar muito com os tons da árvore. Mas se eu tiver o céu ou uma encosta, mas que estejam uns quilómetros de distância, eu fico só com um plano de uma cor só, que não me incomoda absolutamente nada e fico com uma profundidade de campo minúscula. Portanto, são esses 4 fatores que fazem com que eu consiga fazer fotografias com uma profundidade de campo muito curta. Então, a profundidade de campo é condicionada pela abertura do diafragma, pela distância focal, pela aproximação ao sujeito e pela separação dos planos. São os 4. Eu posso dizer que em todos os livros essas 3 vêm. Em nenhum livro eu consegui ler essa separação. Esta variável é minha, portanto, para um dia que eu morrer, vocês já podem dizer que a separação de planos está no meu PowerPoint por criação minha. Também temos que inovar alguma coisa. Ora bem, eu penso que tem aqui o quê? Tem aqui um esquema engraçado. Pois, vamos lá ver se vocês conseguem ver isto. Acho que sim. Se a minha net se me deixar, ela às vezes, ela ultimamente anda... Ela ontem parecia que estava de greve. Foi. Pois sabes que à noite eu tive que utilizar os dados do meu telemóvel, tive que partilhar com o computador para conseguir net. O Alice aqui em casa estava... Mas desde domingo, eles cortaram um domingo aqui a net nas flores, e desde domingo que a net anda um bocado lenta. Mas hoje está melhor, não está? Acho que está... Sim. Ontem é que, às tantas, eu ouvia-te... Com cortes, não é? Mas disto dito isso porque... E depois à noite, então ainda ficou pior e percebeu-se perfeitamente que... Tive que ligar os dados. Ora bem, eu não sei se vocês estão a ver aqui uma página da net ou ainda estão vendo o PowerPoint. Estamos a ver o PowerPoint. Então eu vou interromper e vou partilhar a outra porque para vocês verem. Já estão a ver aqui um... Sim. Ok. Isto é uma brincadeira engraçada para fazerem exercícios de revisões. Sim, de revisões e até verem o efeito que isto dá. Eu queria pôr isso no manual, porque é que eu não consigo pôr? Está aqui com o TV também? Está aqui com o manual. Muito bem, peço desculpa. Ainda tem a prioridade à abertura, a prioridade e a prioridade à velocidade. Mas aqui no manual, repara, nós temos aqui, tenho aqui o meu fotómetro. E vamos por hipótese, estamos a fotografar com o Super 60, ok? E vamos mexer aqui na abertura do diafragma. Ora bem, desculpe, uma asneira que eu fiz. Se eu estou com o Super 60 e 5.6 e isto está bem, por hipótese, é giro até para nós praticarmos todo o triângulo de exposição. E estou com ISO, salvo erro, um ISO 50. Tudo bem, pacífico. Ora bem, vamos ver que se... só ver aqui, reparem que o nosso fotómetro está exatamente no zero. Pronto, digamos que seria, talvez... ele tem aqui esta margem de manobra. Aqui é que estava no zero, ok? Está no zero, não é? E isto está com uma luz bonita, não está? Vamos por hipótese que se eu quiser aumentar a minha velocidade, por exemplo, para o dobro, eu faço 1, 2, 3. Reparem que isto ficou escuríssimo, não foi? Então agora vou aqui na abertura do diafragma. 1, 2, 3. Isso ficou bem mais claro. Mas o fundo ficou menos imperceptível, ou seja, perdi profundidade de campo.
Reparem que se eu quiser ter menos profundidade de campo, eu faço 1, 2, 3. Reparem que o fundo está cada vez mais desvanecido. Ficou clara demais, então tem que vir aqui à velocidade. 1, 2, 3. A luz já é rigorosamente igual, mas cada vez menos profundidade de campo. Se eu quiser ainda menos profundidade de campo, 1, 2, 3, estou quase com 2. Reparem que o fundo eu já não o vejo. 1, 2, 3, já estou com 1 sobre 500. Não é para congelar, porque a lâmpada está parada, é só para absorver o excesso de luz. Quero ainda menos profundidade de campo. Tenho uma 1.4. 1, 2, 3, 4. Tenho 1.4. Tenho que fazer 1, 2, 3, 4. Isso que eu estou fazendo aqui é o que se faz na câmara. E reparem que a luz é sempre a mesma. Eu venho aqui, ele está exatamente sempre no meio, o fotómetro. E o fundo eu já não consigo identificar absolutamente nada. Só tenho a frente da lâmpada nítida. Conseguem perceber que isto é fácil? Isso não é, eu sei que isso não é tão fácil assim. Não é, Francisco, tem razão. Peço desculpa. Não é isso que eu quero dizer. Mas este esquemazinho é uma boa ajuda para depois, na net, se quiser praticar. Se quiser praticar em casa. Isto é uma boa... Isto é a nossa câmara. São as nossas... O triângulo de exposição são as nossas variáveis. E quando descobri isso na net, eu fiquei fascinado. Isso é excelente para demonstrar numa câmara ao vivo como é que isto funciona. Ok? Portanto, a profundidade de campo é altamente condicionada pela abertura. Ou seja, vamos por hipótese. Eu tenho isto tudo aqui. Vamos por... Tinha aqui no 60... Tinha aqui o 5.6 e estava perfeito, ok? E até ainda vamos fazer diferente. Eu estava aqui com 1/8 de segundo e estava aqui com F16. Ou com F16. Vamos por aqui, porque eu acho que isso assim está bem. Tá. Eu gosto mais, era um pouco mais para o claro. Mas está com muita profundidade de campo. Isto tem muita profundidade de campo. Eu fiz a fotografia com F16 e fiz a fotografia exatamente que me tinham pedido com muita profundidade de campo. Mas depois, não, eu também quero essa fotografia com muito pouca profundidade de campo. Então o que é que eu faço? Vou à abertura do diafragma e vou abrir, por exemplo, até ao 2.0. Ok? Abri. E eu abri, mas eu não vejo nada. Porquê? Não vejo nada porque se eu vier aqui, o meu fotómetro está a piscar para a direita, no mais 3, se está a piscar é porque ele está muito mais do que o mais 3. Então isso tem luz a mais. Então tem luz a mais, então tenho que fechar o diafragma. Pronto, tenho que ir outra vez para o F16. Está poeira, já consigo ver, mas continuo com muita profundidade de campo, então não é isso que eu quero. Pronto, então se não é isso que eu quero pouca profundidade de campo, disseram que eu tenho que abrir o diafragma todo. E abro o diafragma. Tenho luz a mais, então como é que eu vou escurecer? Fácil. Vou na velocidade consumir o excesso de luz até a minha lâmpadazinha ficar bonita como eu quero. E reparem que a exposição já está boa. Se eu vier aqui acima, reparem que o fotómetro já está quase no meio. Eu gosto de fotografias pouco claro, portanto está perfeitamente bem para mim. Mas se quer um pouco mais escuro, é só um bocadinho de consumir um pouco mais do excesso de luz, aumentando a minha velocidade. E tenho a minha fotografia com pouca profundidade de campo, exatamente como eu queria. Certo? Uhum. Isto é... O busiris da questão está em perceber cada uma dessas variáveis, mais a distância focal, para que é que servem. E como funções primordiais e como funções secundárias. A velocidade de obturação não é só para congelar. A velocidade de obturação também serve para escurecer ou clarear a fotografia. Sempre que vem para a esquerda, ela clareia. Sempre que ela vai para a direita, ela escurece. É a mesma coisa na abertura. Sempre que eu vou para a direita, ela escurece. Sempre que eu venho para a esquerda, ela clareia. A única variável que para a direita clareia é o ISO. Sempre que eu aumento o ISO, ele clareia. Portanto, poderia ser também ao contrário, que dava imenso jeito, e assim a gente podia dizer sempre que para a direita clareava e para a esquerda escurecia. Mas isto é verdade para o obturador e para a abertura de diafragma. Para a direita clareia, para a esquerda escurece. Para a direita aumenta a velocidade, para a esquerda diminui a velocidade. Para a direita aumenta a profundidade de campo, para a esquerda diminui a profundidade de campo quando estou a falar na abertura. Ok? O essencial é conhecer bem a câmara e todas as suas funções. Yes. Dominar para depois poder
utilizar essas ferramentas para fazer o que porventura a gente saiba ou queira fazer. Rigorosamente, Francisco. É rigorosamente isso. O fundamental é dominar isto. Por isso é que, Francisco, eu vou ser sincero, eu tenho tido formandos que hoje são grandes fotógrafos que já fizeram 1, 2, 3 vezes formação comigo. Eu tenho alguns que já viram essa mensagem toda 4 vezes. Estava a pensar que esta não chega, nem pouco mais ou menos. Francisco, eu vou ser sincero. E se hoje domino isto, de trás para a frente, de frente para trás, sem pensar, de uma forma completamente intuitiva, eu devo aos 5 anos que eu estive à frente da direção da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores. Eu fundei a associação e comecei por tesoureiro, depois presidente e depois acabei presidente da Assembleia. E nos primeiros 3 anos, principalmente, da associação, nós demos centenas de horas de formação em São Miguel, com fotógrafos que vinham de fora, e eu assistia a todas as formações. Muitas das vezes ainda estava na minha vida ativa como empresário, estava ao meu portátil a responder a mails, a fazer cálculos, a fazer coisas que eu precisava, mas estava a ouvir as aulas. Eu vi esta conversa dezenas de vezes. Mas eu vi esta conversa dita por vários fotógrafos e pelo mesmo fotógrafo em alturas diferentes, de formas diferentes, dezenas de vezes. E ouvindo, repetindo, interiorizando, que nós praticamos depois isto, que é uma coisa até bastante complexa, como se fosse a coisa mais fácil deste mundo. Para se praticar isso como se fosse a coisa mais fácil deste mundo, tem que se ter muitos anos de câmara nas mãos e fotografar muito. Muito mesmo. Tem que se rotinar. Mas muito mesmo. Pode ter a certeza, Francisco. No fundo é como tudo e com mais coisas mais complexas. É tudo, é certo que sim. Eu tenho a cidade. As fórmulas matemáticas para qualquer coisa, por exemplo. Se a gente rotinar, acaba por saber de cor como é que chega lá. É verdade. Isso é uma coisa que a Paula com os seus módicos 50 anos, depois de ter dado 30 anos de aulas, ela não precisa de preparar uma aula para dar. Ela não precisa. Ela hoje tem muito menos trabalho no começo de ano do que tinha há 30 anos atrás. É certo que os métodos mudaram e são muito chatinhos e obrigam-nos a fazer montes de esquemas. Mas ela faz os esquemas de cor porque ela sabe tudo o que tem que dar, já de tanta vez que não precisa já de pensar como é que vai dar. Portanto, isto tem que se interiorizar, e interiorizando com muita prática e fazendo muitas coisas. Eu quero aquilo com pouca profundidade de campo, eu quero aquilo com muita profundidade de campo, eu quero isto claro, mas assim, assado, e eu quero, e eu tenho que fazer. Quais são os mecanismos que eu tenho para conseguir isso? Tem mais. E tem que insistir e fazer. Depois de se conseguir isso, faz tudo o que se quer. Podemos fazer fotografias boas, claras ou escuras, dar os tons que nós queremos, inventarmos o que nós queremos, vai depender do nosso gosto pessoal, da nossa vontade, daquilo que nós queremos fazer. Ora bem, vou continuar a partilha do outro esquema, do PowerPoint. Muito bem. Então vamos ver fotografias exemplificativas disso que eu tenho estado a falar. Reparem, uma tela 300. As telas 300 têm muito pouca profundidade de campo. E é curioso que nesta fotografia até fechei muito o diafragma, estou com F8. E reparem que o meu ponto de foco está aqui e praticamente só aqui é que está nítido. Isto aqui já a ponta do remo, do remo já não está nítida. Tudo o pau que leva ao remo também não. E então o fundo fica sempre perdido. Portanto, nesta fotografia tão ideal, eu devia ter posto o meu ponto de foco era aqui, que era o que faria sentido. Então ela está aqui não por ser uma boa fotografia, mas nós percebemos que o ponto de foco é mesmo só este que está aqui e ele deveria estar exatamente aqui para isto ficar bem. Reparem, mais uma fotografia com 300mm, com F10, eu fechei muito o diafragma. Se fosse com uma grande angular, eu tinha uma profundidade estupidamente infinita. Reparem que esta pipoca é que está focada, esta linha aqui já não está, e aqui embaixo muito menos. É certo que eu tenho toda a percepção que isto é um piquezinho de pipocas, mas eu percebo perfeitamente o degradê do desfoque. E o fundo, então, este é como se não existisse. E bem bom que não, porque ele está tão sujo que se a gente visse a sujidade até já não comia pipocas. Mas pronto, isso faz parte do arraial. Então a solução ideal qual seria? Seria pôr o ponto de foco no meio para que... Nunca no meio. Não, nunca no meio, Francisco. Por uma razão muito simples. Isto é uma subida e tudo isto me leva aqui.
Se tudo isto me leva aqui, é aqui que tem que estar o meu ponto de foco, porque é que é o mais importante. Nada me leva ao centro. Nunca nada se põe no centro. Não, eu não concluí o raciocínio. É que pôr no meio para que o resto, mesmo sem ser totalmente verdadeiro, fosse influenciado à volta. Para eu perceber. Mas eu aqui prefiro destacar exatamente a última pipoca como sendo a cereja no topo do bolo, percebe? E o resto, como são repetições, não me interessa nada. Isto faz uma linha de força que me leva até ali, e depois o fundo, como está desfocado, é querer. Mesmo que ficasse desfocado, está perfeito. Depende um bocado qual é o tipo de atitude perante o qual nós estamos. Isto vai depender sempre de cada fotógrafo. Exato, claro. Cada situação, cada fotógrafo, cada pensamento, ainda domingo nós tivemos uma tertúlia de 2 horas à volta de 6 fotografias e parte de nós tínhamos visões completamente diferentes de algumas fotografias. Ou seja, há coisas que não são consensuais de forma nenhuma, porque depende muito da interpretação de cada fotógrafo. E porquê, Francisco? Porque nós fotografamos exatamente como somos. Nós não fotografamos a realidade de coisa nenhuma. Nós fotografamos a nossa realidade. E nós estamos sempre, dependente do nosso estado de vida, dependente das nossas idades, dependente do que já vivemos, nós estamos em estados de ver a coisa em formas diferentes. E ninguém está certo, nem ninguém está errado. Temos visões completamente díspares, condicionadas para aquilo que nós somos. E, portanto, contra isso não há nada a fazer. Portanto, não há certo nem errado. E há um mecanismo de não pôr o foco em lado nenhum, de fotografar sem foco para que tudo ficasse como fica. Não percebi, Francisco. Peço desculpa, não percebi. O ponto de foco tem que estar em algum lado. Não é possível abstrair do ponto de foco. Não, tem que estar sempre em algum lado. Porque o ponto de foco é que vai condicionar o observador o que é queria. Percebe? Se puser tudo em automática, a câmara fotográfica é que vai escolher. E não é aquilo que não é a sua escolha, percebe? Mas também existirá. Diga. Mas também existirá. Claro, sim, também há. Ora bem, continuando aqui. Ora, já saltou 2. Ora bem, temos aqui mais uma fotografia com uma 200mm, com uma tela objetiva, com f5. E reparem que o meu ponto de foco está exatamente aqui. Eu costumo colocar sempre o ponto de foco nas pessoas, mas aqui eu não me queria focar, não era na pessoa. Eu queria dar a ideia da brutalidade de peso que esta pessoa iria carregar. Ou seja, por isso o meu sujeito aqui é os círios, para demonstrar exatamente a brutalidade, a imensidade de círios que ele iria carregar. E, portanto, daí o meu ponto de foco estar exatamente aqui. Querias mostrar a grandeza. Exatamente, a grandeza, como se diz nas flores. Isto é um padrão, isto é uma repetição, isso é a parte de cima da geotermia de uma exploração de gás vindo da Terra para produzir energia elétrica. Portanto, isto é a parte de cima das turbinas e como é uma repetição, todas as repetições, todos os padrões não fazem sentido estar tudo focado. Não faz sentido mesmo algum. Portanto, eu com uma pequena tela objetiva, com 125mm, coloquei o meu ponto de foco exatamente aqui na minha entrada da fotografia. Aqui é que está perfeito, aqui já não está tanto e vai perdendo. Sabemos que é sempre a mesma coisa, mas eu não me distraio e fico exatamente concentrado nesta primeira turbina, porque as outras são todas iguais. Mas mesmo assim tem uma profundidade razoável. Sim, ainda tem, mas pronto, mas não é aquela coisa de estar tudo nítido e andar à procura do que é que eu quero. Não. Eu quando vou para a fotografia fora, volto para trás porque o que eu quero está aqui na entrada. É onde está nítido, percebe? Nós temos que... A nossa profundidade de campo tem que nos fazer prender dentro da fotografia, dentro do nosso objetivo. Não mudes essa, porque só para dar mais uma chega, e a velocidade é enorme, puxa, 3.200. Sim, e sabes porquê? Porque estava muito sol. Estava um dia de sol, uma coisa brutal. Para eu fotografar com 2.8, eu tive que subir brutalmente a velocidade, como se fosse um pássaro ou um avião a jato que estava a passar e queria congelá-lo. Portanto, não foi para congelar, mas sim para consumir todo o excesso de luz que existia. Era uma manhã de sol lindíssima, estava muito bonita,
e, portanto, teve que consumi-la aumentando brutalmente a velocidade. Está bem observado, Paula. Obrigada. Aqui também poderia ter feito um artifício, que era baixar o ISO para 50, porque a minha 5D já permite isso. E se eu fizesse isso, aqui já, em vez de estar com 3.200, seria 1.600. Mas pronto, mas não, na mesma era uma grande velocidade, portanto não me faz grande diferença. Ora bem, mais uma fotografia tirada com uma teleobjetiva, isso é 70-200 a 155 mm, com 7.1, uma abertura intermédia, para ter um foco simpático sobre o senhor, mas tudo o resto está desfocado porque não me interessa, eu não me quero distrair com nada e quero-me concentrar nesta imensidade, é mesmo grandeza, como se diz nas flores. A grandeza que a Paula estava a utilizar no Exatamente. sentido certo, não era a moda das flores. Era, porque ela tem tido colegas das flores e, portanto, já se habitua à grandeza. Isto é uma imensidade. Aqui para o Luís, que não conhece a realidade dos Açores, portanto, as festas de Santo Cristo são a maior festa religiosa do país, e no tempo do ultramar, os militares açorianos que foram para o ultramar prometeram muitos, se regressassem com vida e bem, que prometiam para o resto da vida levar o seu peso em círios nesta procissão. Isto é um giro de 400 metros, à volta do santuário, mas pronto, mas que leva quase uma hora porque é muito lento. E, portanto, este senhor tem 80 e muitos anos, esta fotografia já deve ter para aí uns 6 ou 7 anos, nem sei se ele ainda é vivo, mas eu sempre me lembro, desde miúdo, de ver este senhor ir na procissão com esta imensidade. E Quer dizer que há 60 e tal anos que eu faço isto. Né? Sim, sim. E mais eu ainda sou do tempo que me lembro perfeitamente. Eu tinha 20 anos, 20 e pouco. Iam na procissão fardados, com a farda e com os círios. Era uma forma de mostrarem à sociedade porque é que estavam a fazer. Era uma tradição. Ponto, isso depois foi-se perdendo, porque as pessoas foram morrendo, foram deixando de ter forças para fazer, porque a procissão é muito dura, tanto esta como a do domingo, porque a do domingo, esta aqui é dura pela quantidade de peso que as pessoas levam, na do domingo é muito dura pelo tempo, dá a volta à cidade, ou seja, passa por todos os conventos de há 300 anos atrás, hoje que alguns já não são conventos, mas há 300 anos, a procissão tem 300 e poucos anos, e na primeira procissão o propósito foi percorrer todos os conventos da cidade. E é um giro que leva mais ou menos 5 a 6 horas a fazer-se. E porquê? Porque a procissão está chegando ao adro e ainda não acabou de sair o resto da procissão. É uma coisa incrível. É uma logística complicadíssima, porque no fim da saída aquilo é uma grande confusão, os que ainda estão entrando e os que já estão chegando no fim da procissão. São milhares e milhares e milhares de pessoas. Independentemente da religiosidade ou não, a nível cultural é extremamente interessante para se fotografar, para quem gosta de fotografia. É um laboratório de retrato e de vivências, de emoções, fantástico para se fotografar. Às vezes aquelas pipocas eram no campo, não eram? Não percebi, Paula, desculpa. Aquelas pipocas que há bocadinho eram lá no campo, não é? Eram. Até acho que isso fotograficamente é mais interessante para uma pessoa que não esteja ligada emocionalmente à festa, porque vai fotografar de uma forma racional e pode fazer coisas muito, muito interessantes. Quem está ligado muito, os miquelenses estão geneticamente ligados a esta festa, mesmo que não sejam religiosos. Então, eu gosto de contar essa história porque acho que foi uma história muito gira. Os meus filhos consideram-se ateus. Tiveram uma educação religiosa, mas aquela básica, ninguém lhes incutiu nada, fizeram a primeira comunhão só por uma questão de descarte de consciência, mas consideram-se ateus. Mas sempre foram a estas festas e viram as procissões, porque era uma questão de tradição, ainda por cima elas passavam em frente à minha loja, portanto, eu desde miúdo sempre lá vi e eles também viram, mas nunca ligaram muito, iam tomar um sumo, não sei o quê, pronto, nunca ligaram muito. A minha filha, no primeiro ano que foi para Lisboa, no domingo de Santo Cristo, juntou-se com os colegas dos açorianos todos lá no apartamento, foram fazer bifanas para fazerem lembrar as refeições que faziam nas barracas do Santo Cristo e foram para a internet procurar a bandeira dos Açores, como se fazia a bandeira dos Açores, e tiveram a fazer a bandeira em papel para pôr na varanda da janela como se estivessem nas festas de Santo Cristo. Achei isso magnífico. Quer dizer, quando nós pensamos que as coisas para eles estão passando um pouco ao lado, não, as tradições têm uma força
brutal, que marcam-nos sem nós querermos muitas vezes sermos marcados para algumas tradições, mas acabamos por ser altamente marcados. E por isso é que eu estava a dizer, fotografar isto fora do contexto deve ser de uma riqueza brutal, porque não temos alguns pruritos que nós temos em respeitar. Por exemplo, eu nunca consegui fotografar as promessas de joelhos, porque eu acho aquilo de uma violência tão grande física que eu não consigo fotografar. E principalmente porque as pessoas acabam por caminhar de quatro, com as mãos no chão, e a mim mete uma confusão tão grande nós levarmos tantos milhares de anos para conseguirmos caminhar direitos e depois, numa promessa, pela dor, ter que se caminhar como se fosse um cão. Epá, é uma coisa que me gera uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tenho coragem de fotografar, porque é uma humilhação tão grande. Diga, Francisco. Não percebi, Francisco. É quase uma auto-humilhação. É uma auto-humilhação. Porque eles até podem não se aperceber disso, mas para quem está de fora, pá, eu acho que terrível, né? Acho que é quase despojarem-se da sua dignidade para conseguirem pagar uma promessa. Eu acho isso, acho que não faz sentido. Talvez por isso mesmo, acho que a própria Igreja que já vem desaconselhando. Não, mas eles até não querem, eles até têm um ato de proibição, mas quer dizer, mas é impossível, está tão enraizado no povo, e também eles dizem isso, mas sem ser com muita força, porque o dinheiro que cai na Igreja com aqueles sírios também é tão grande, tão grande, tão grande, é uma fortuna tão grande, também não convém acabar com isso. Portanto, há sempre aqui um jogo de vários interesses que nem sempre se pode... Pronto, é mesmo assim. Mas pronto, eu adoro essa fotografia exatamente porque o foco está rigorosamente... Eu tenho aqui esta imensidade que começa num desfoque até ao foco. As pessoas que estão a apoiar, que estão a ajudar, estão desfocadas. Sabemos que tem uma imensidade de gente, tem muita gente. E pronto, e tem este estado de sacrifício tremendo. Mais uma fotografia que eu gosto muito de profundidades de campo curtas, como já vos disse, e acho que fazem contar muito a história. Reparem que isto foi uma história que eu tive que contar fotograficamente para ilustrar um artigo do Dr. Onésimo Teutón de Almeida sobre este gasolineiro, um senhor que vende gasolina na povoação e que já leu os clássicos todos e que discute literatura com catedráticos. E ele tem um segundo ano, ou coisa assim do género. E então o Dr. Onésimo fez uma crónica muito gira para o Jornal de Letras e o Jornal de Letras pediu-me para fotografar o senhor. E eu fui fotografá-lo de várias formas. E, portanto, aqui nesta fotografia o que me interessava era as obras que ele tinha lido, o que ele estava a ler e não a pessoa em si. Ver o grau de dificuldade das obras. E reparem que... E pus a preto e branco para não me distrair com as cores. E já vão perceber porquê na fotografia seguinte. Reparem. Isto a cores, eu distrai-me completamente. Os livros é a coisa menos importante. Desde a camisa, o sofá, tudo isto não faz sentido. E aqui troquei o foco, mas esta fotografia é muitíssimo mais forte, muito mais interessante, muito mais impactante do que esta. Esta é uma fotografia da treta que não faz sentido nenhum. Se calhar, pôr no perfil de Facebook, é certo que ele vai gostar mais desta, porque ele está aqui tudo bonitinho, com as suas corzinhas, no seu sofá, até tem um monte de livros. Ele vai gostar dessa para o perfil, mas esta fotografia é muitíssimo mais forte e muito mais impactante do que outra. Mas eu imagino que o comum dos mortais... Prefere esta. É lógico. Olha, a fotografia é o homem, mas não se vê os livros como deve ser. Nem mais. Pois, sim. O comum dos portais vai ficar irritado porque isso está desfocado. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Ora bem, mais uma fotografia em que eu fotografo com uma 50mm, com uma profundidade de campo QB, em que, se é uma repetição, são muitas folhas iguais, não faz sentido, são folhas de tabaco a secar e, portanto, foco só numa e o resto fica em repetição só para constar. Pensei que era um tronco parcialmente destruído. Não, são folhas de tabaco. Há um museu na Maia muito interessante, na freguesia da Maia, que fica na costa norte de São Miguel, é o Museu da Maia, que é o Museu do Tabaco. Aliás, em São Miguel, no século XIX, havia, salvo erro, 5 ou 7 fábricas que produziam tabaco. Havia muita produção de tabaco. Nós, nos Açores, tivemos sempre, ao longo dos séculos, montes de culturas que nós nos dedicamos de uma forma intensiva. Por exemplo, no século XVI, século XVII, inclusive, nós produzíamos trigo em quantidades brutais em todas as ilhas que exportávamos para o continente. Hoje não há trigo nos Açores. Nós chegamos a ter também uma grande exploração das plantas tintureiras. Nós tínhamos muita boa produção de plantas tintureiras e exportávamos imenso.
Hoje não temos produção de plantas tintureiras. Enfim, nós temos tido... Pronto, depois tivemos a época da laranja, que depois acabou com uma praga. Depois introduzi-se o chá e, finalmente, introduzi-se... Não percebi, Paula? Também houve linho. Não percebi? Vinho. Também houve linho. Também houve linho, é verdade que sim. E na Costa Norte havia muito linho. A fábrica da Maia também tinha isso, é verdade. Tínhamos linho, muita produção de linho. Até tínhamos produção de linho de fio com espadana. Não sei se o Luís sabe o que é espadana. Não sei. É uma planta tipo uma espada comprida, um bocadinho carnuda, e que depois de seca, aquilo era tudo moído e provocava um linho, em vez de ser linho da planta do linho mesmo, era com esta fibra que se teava depois linho, um tecido, e que se fazia vestuário. Portanto, nós já produzimos imensas coisas, agora pouco mais produzimos, para além do ananás, a banana, o ananás, as vacas e o turismo, pouco mais produzimos, porque nem sei bem porquê, mas pronto, mas é. E mesmo assim, com essas produções, tem que ser tudo altamente subsidiado, porque senão, efetivamente, não funcionam. Mas, bom, voltando aqui à vaca fria, esta é uma fotografia que eu fiz mais só para um exercício, para vocês perceberem o quanto se pode fazer uma profundidade tão curta, com uma 50mm, 1.8, o ponto de foco aqui. A senhora estava a tocar, eu posso dizer que acho que fiz 20 ou 30 fotografias para conseguir fazer esta, em que o ponta do ar está completamente nítido e o resto está tudo desfocado e dá esse efeito. Pronto, é certo que sim, que isso não é uma fotografia nunca para vender uma pessoa, mas poderá ser uma boa fotografia para... Se eu estiver a fazer uma história sobre um concerto, eu vou mostrar fotografias muito nítidas, mas também posso mostrar pormenores ligados ao concerto, alusivos, sugestivos. Isso pode até ser a capa da revista, porque tem montes de espaço para escrever concerto de barra, P executado para não sei quanto, e portanto tem espaço e tem elementos sugestivos. Eu acho isto fascinante, porque eu gosto muito de contar histórias, e principalmente quando a história começa a ter 5, 7, 9 fotografias, muito, para não ser uma redundância tremenda da mesma coisa, nós temos que arranjar pequenos pormenores, temos de dissecar o conteúdo e transformá-lo em pequenas peças desfocadas em que contam a história, complementam a história, sem ser uma repetição sucessiva do mesmo. Esta foi uma fotografia que eu fiz só mesmo para a formação. 50mm com 1.4. É uma que eu tenho que está variada, em que eu pus o ponto de foco exatamente na íris do olho e reparem que a pálpebra e as pestanas já não estão dentro do foco. O foco está lá reduzido só ao interior do olho. Isto é para vocês verem o quanto nós podemos reduzir a profundidade de campo a uma infimetésima parte muito pequena. Parece o Dr. Rogério Alves, mas não deve ser. Ele é Pedro, acho que esse rapaz chama-se Pedro. Pedro, já não me recordo o sobrenome dele. Mas é parecido com o Dr. Rogério Alves, não está a ver quem é? Não estou, mas este rapaz é Pedro. Um advogado que é presidente da Assembleia Geral do Sporting. Sei. Olha, por acaso há alguma semelhança, já é verdade, olha. Muito bem, não estava a ver, mas agora realmente faz lembrar. Isto é uma ave, um corvo nos picos da Europa, é uma ave selvagem, mas que vem a comer à mão, e nós éramos 19 fotógrafos e pusemos aqui bolachas para eles virem. E ele estava tão próximo, nós éramos tantos, que nem dava para fotografar com uma teleobjetiva. Estávamos deitados no chão. E então eu fotografei com 50mm, eu estou um metro e pouco dele, e para não me distrair com o fundo, tive que fotografar com uma 2.8 para ele ficar bem nítido, mas todo o resto está desfocado. Reparem que o meu primeiro plano está desfocado e o fundo completamente desfocado para não me distrair e poder dar conta de que era um corvo. Novamente nos picos da Europa, um dia que tenho apanhado lá muito bom tempo, mas desta vez estava chuva, estava um dia cinzento, um nevoeiro incrível, não se via nada, e andámos lá a fotografar pequenas coisas muito próximas de nós, e portanto achei muito de piada este tronco com este pau com um arame farpado, e pronto, com 50mm, com F4, foquei-me aqui, apanho o casebre ao fundo, mas o casebre desfocado,
para não me distrair. E eu gosto muito desse tipo de fotografias, com texturas, só com pequenos pormenores. O meu ponto de foco está exatamente aqui, com 50mm, 5.6, as mãos ainda estão bem, mas o fundo já está completamente perdido e tinha que estar, ainda por cima estava no nevoeiro, não fazia sentido eu estar-me a concentrar no fundo. Esta é daquelas fotografias que, bem elucidativa, feita com uma super grande angular, 16mm. Eu digo sempre que a 16mm tem muita profundidade de campo, abri completamente o diafragma, mas mesmo abrindo o diafragma, eu poderia ter uma profundidade de campo maior. O meu ponto de foco está aqui, e reparem que aqui já não está, e já não está porque, e aqui ainda muito menos, já não está porque estou colado às botas, estou a cheirar o cholé das botas, eu estou mesmo muito próximo a 20, 25 centímetros das botas, e por estar tão próximo, tenho tudo isto desfocado e só efetivamente aqui a bota em grande. Reparem que as grandes angulares exageram imenso o primeiro plano. Esta primeira bota parece ser quase o dobro do tamanho da segunda, só porque está antes da primeira. Portanto, exageram a perspectiva. Parece mesmo a bota do gato das botas, não é? Aquele gajo, o monstro. Sim, ainda por cima, 1,60, não sei como é que tu não desmaiaste. Pois. Tanto tempo ali a aspirar. Não levei muito tempo, teve que ser rápido, pá. Teve que ser rápido. 1,60 não é rápido. Dá tempo. Um sub 60, um rápido, clique, está feito. 60. Ora bem, com uma grande angular, com 2.8, reparem, coloquei o meu ponto de foco exatamente aqui, é novamente tabaco a secar, noutro tipo de secadores, e reparem que isto é tudo uma repetição, não faz sentido as repetições estarem lá focadas, só um elemento é que interessa e o resto fica para constar. Mais uma fotografia com uma grande angular. O meu ponto, isso era um camarim de um espetáculo, ele é que era o elemento principal, ia ser o solista. Foquei-me nele, os outros estão lá só para constar que eram muitos. Reparem que a minha velocidade é em sub 60 e a mão a mão está arrastada. Porquê? Porque eu estava a fazer exercício de aquecimento da voz e estava a bater com a mão com um passo na bancada e não deixou de bater o compasso apesar de eu estar a fotografar. E, portanto, a mão ficou arrastada, o que eu gosto muito, porque permite-me poder contar estas histórias e permite ter mais informação dentro da fotografia. Mais um pormenor, mesmo com a grande angular, abrindo bem o diafragma, aproximando muito do micro, é mais um excelente pormenor para ilustrar uma história sobre um concerto qualquer. Qual é o nome da música que eles estão a ensaiar? Águas de Março. Ora, se conseguem ler, é porque o foco está exatamente lá, até porque o resto tudo está desfocado. Se está lá, foi a minha intenção. Curiosamente, eu estava a fotografar a partitura, queria mostrar a partitura focada e o resto tudo desfocado. Tive a sorte de haver de um dos músicos falhar numa nota ou numa semifusa ou numa semicolcheia, não sei, já não me recordo bem essas coisas da música, e o maestro foi lá com o dedo, não estão a ver aqui esta coisinha e tal. E eu tive a sorte, porque quando entrou com a mão, eu mantive na mesma posição e continuei a fotografar. Portanto, quando nós estamos a fotografar, não nos devemos intimidar se nos aproxima alguma coisa ou não. Se estamos concentrados, devemos manter, porque às vezes é a grande fotografia por terem parecido qualquer coisa diferente e só depois, mais tarde, é que nós sabemos. Portanto, não se intimidem, estão a fotografar, estão a fazer o vosso trabalho, não perturbem, mas por isso é que nos concertos, nos espetáculos, o ensaio geral é sempre o melhor dia de fotografias. Porquê? Porque nós temos uma liberdade total de circular em todos os espaços e aí toda a gente está a fazer o seu trabalho. No dia do espetáculo, nós temos que estar sossegadinhos num sítio e não podemos fotografar esses pormenores. Ponto mais uma fotografia. Diga. O foco ali foi só o título da música. Foi só aqui, o foco foi aqui. Foi só o título da música, não foi a pauta toda. Não, foi só aqui, foi mesmo aqui, apontado ali. Aqui é que eu foquei, porque repare que abaixo aqui já não está tão bem e ali ainda muito menos. Aqui para baixo também já está tudo desfocado. Portanto, o foco foi mesmo em Águas de Março, lá em cima das letras. Francisco, eu sei que isto a princípio, principalmente depois de tantos anos de fotografia, mete confusão. Mas o foco tem que ser sempre naquilo que nós pretendemos demonstrar na fotografia. Ponto final. Sim. Se é uma dobradiça de uma porta, é intencional. Se é numa dobradiça, é na dobradiça. Se é num candeeiro, é no candeeiro. Se é numa pessoa, é em cima dos olhos. Tem que ser, percebe? É exatamente a forma de nós dizermos aos outros o que é que pretendíamos com a fotografia. Mais uma dentro do mesmo género, portanto o ponto de foco está aqui, o resto tudo desfocado.
Aqui é a mesma coisa, isto era um espetáculo, era aquele solista, o foco está em cima dele e o resto tudo desfocado, não me quero distrair com mais ninguém, tem que me sobressair o meu. Aqui isto era uma carroça com amendoins, o meu ponto de foco foi exatamente em cima dos amendoins e o resto foi para constar. Aqui isto é um espetáculo, um bar que eu fui fotografar na Costa da Caparica. Tinha muita cor, distraía-me com muita coisa. O símbolo do bar era esta cruz de David, e eu centrei-me muito em pormenores no bar, para mostrar o bar, mas sem me distrair com as cores. A mesma coisa aconteceu aqui no restaurante, na parte do restaurante, concentrei-me nos copos, e o resto fica desfocado. Aqui eu concentrei-me nos cardos, e dei alguma profundidade de campo para sabermos onde é que éramos, porque fiz com F9, mas mesmo assim ainda dá algum desfoco, porque eu estou muito próximo dos cardos. Aqui, este lagarto, se eu não faço essa fotografia com uma profundidade de campo muito curta, eu nunca iria ver o lagarto, porque isto ficaria tudo misturado. Aqui mais um pormenor. Enfim, mais uma fotografia em que eu tenho o meu primeiro plano muito nítido, disparei um flash, é certo sim, para o realçar, e o resto fica completamente pronto a perder um QB, sem me distrair, identificando, mas sem me distrair. Pronto, mas também sei fazer postais, quer dizer, senão os presidentes de câmaras não me encomendam fotografias. É certo, não é a minha onda, é como eu digo, como o Jorge ainda ontem dizia, não é a minha praia. As fotografias todas muito nítidas, mas também sei fazer. Pronto, aqui onde é que está o meu ponto de foco? Está exatamente aqui. O meu ponto de foco está aqui, com uma grande angular e com 7.1, isto está nítido desde aqui até ao infinito. O meu ponto de foco está rigorosamente aqui. Esta fotografia está um bocadinho para o escuro aqui, vai dar um pouco mais de luz. Ora bem, o meu ponto de foco está exatamente aqui, está tudo perfeito. O meu ponto de foco está exatamente aqui, no meu primeiro terço, isso com uma grande angular e com F8 está nítido desde esta árvore, que está a 4, 5 metros, até ao infinito. Eu nunca vou pôr o meu ponto de foco aqui. Isto é infinito, eu nunca consigo ter precisão ali e isto ia ficar tudo um borrão por aqui fora. Portanto, sempre no meu primeiro terço, no meu primeiro plano, na entrada da minha fotografia, é que eu vou colocar. O meu ponto de foco está rigorosamente aqui, a 10, 12 metros de mim, com uma de grande angular 5.6, isto está perfeito desde aqui até ao infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco nesta onda. Esta também está totalmente nítida e o céu está perfeito, está divino e está todo perfeito, porque com 16 milímetros, com 5.6, colocando no meu primeiro terço, eu garanto-vos que tenho uma profundidade de campo desde os 2 metros e tal até ao infinito. Aliás, como eu vos mostrei naquela tabela. O ponto de foco tem que estar no meu primeiro terço. Aqui é a mesma coisa, eu não fui pôr o foco no paquete, porque ele está demasiadamente longe. Eu pus o meu ponto de foco aqui, no mar. Reparem que isto está nítido desde aqui. Aqui não está, mas desde aqui o farol está perfeito e o paquete está já longe demais para ver se tem lá pessoas, se não tem, se ele é azul claro, se é azul acinzentado. Não se consegue ver numa fotografia a esta distância já com nitidez. Aqui é que está o meu ponto de foco, um reflexo tudo deitado na água, no chão, a câmera está mesmo quase a tocar na água. O meu ponto de foco está aqui, está perfeito desde aqui até ao infinito. Nascer de sol na caloura. Aqui é que está o meu ponto de foco, no meu primeiro terço, está perfeito desde as primeiras pedras até ao infinito, está tudo impecável. Aqui é que está o meu ponto de foco, isto está nítido desde aqui não está, mas daqui para lá já está. Essas letras já estão perfeitamente perceptíveis, o carrete está perfeito até ao infinito. Portanto, eu não pus o ponto de foco aqui, porque senão isso ia ficar desfocado. Eu pus aqui num ponto intermédio, com F14, e isto está perfeito. Aqui é que está o meu ponto de foco, rigorosamente aqui, isto está nítido desde aqui, e aqui ao fundo já é infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco, isto está perfeito desde aqui, ou seja, quase junto aos meus pés, a 1 metro e tal, 2 metros de mim, até ao fundo, o fundo é infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco, isto está tudo perfeito. Claro, ir ao fundo é infinito. Aqui, pus o meu ponto de foco aqui, a muralha não está muito bem definida, porque está muito próxima, mas é uma repetição e tem a cidade toda ela nítida, toda perfeita. Aqui é que eu pus o meu ponto de foco, uma 16mm, 6.3, isto está perfeito desde aqui até ao infinito. Aqui também, foi o meu ponto de foco, isto está bem desde aqui até lá ao fundo.
aqui é que está o meu ponto de foco por aqui. Isto está perfeito desde aqui, essas primeiras ervas não, mas daqui para lá está tudo perfeito até ao pico. Aqui podia ter a tentação de pôr aqui, não. O meu ponto de foco está aqui neste sítio, isto está perfeito, dentro da minha profundidade de campo, estou com F10, com uma grande angular e tudo isto está perfeito. Sai na Lagoa de Fogo, no verão, quando já está muito vazia a lagoa e já aparece muita coisa ao torno d'água. A mesma coisa na lagoa, aqui é que está na mesma lagoa, no outro dia, aqui é que está o meu ponto de foco. Eu tenho nítido desde estas pedras, gosto muito de entradas na fotografia até ao infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco, aqui rigorosamente, isto está perfeito desde aqui até lá ao fundo. Aqui, não foi nos cards, foi aqui, mas que estou com uma boa profundidade de campo, um F11 com uma grande angular, tudo isto está perfeito. Aqui, exatamente aqui, isto está nítido desde aqui, desde o António Campos até ao infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco, tudo isto está perfeito desde aqui até lá ao fundo. Aqui, foi aqui que eu coloquei o meu ponto de foco, isto está perfeito desde este ponto até ao fundo. Aqui eu caminhei 50mm, mesmo com F11, ou seja, dei um F11 para ganhar alguma profundidade de campo, mas eu queria nesta fotografia valorizar o sujeito e, portanto, eu coloquei o meu ponto de foco nele, fechei bastante o diafragma para ganhar alguma informação, mas sem me distrair com a paisagem. Aqui o meu ponto de foco foi rigorosamente aqui, fechei bastante o diafragma para perceber onde é que estava, mas sem me distrair. E reparem que eu tive o cuidado de pôr a flor sobre a água para não ficar sobreposta com nada, para valorizar a flor. Aqui mais uma fotografia em que pus aqui então o meu ponto de foco no elemento, no elemento humano e como estava uma neblina tremenda na lagoa, não se via a outra margem, mal se vê-se aqui um bocadinho, portanto tenho um QB sobre o primeiro plano e o fundo está desfocado. Eu gosto muito desse tipo de fotografia, brinco muito, estou muito numa fase de dualidades, de contrapesos, de medição de forças entre valores e uso muito isto. O foco naquilo que eu valorizo e desfoco aquilo que eu não dou menos importância. Eu acho que eu não quero desprezar de maneira nenhuma a religião ou as religiões, porque isto poderá ser aqui só as religiões, mas eu acho que as religiões só fazem sentido se existirem pessoas. E, portanto, valorizo muito mais sempre o aspecto humano em detrimento do restante. Aqui é a mesma coisa, o contraponto entre a pessoa e a humanidade e a justiça, a humanidade e a força militar e contra este vazio fantástico. Aqui, novamente, eu humanizo muito a fotografia. Isto é uma igreja, não me interessa qual é a igreja, o que me interessa é que há pessoas e as pessoas a frequentam. E aqui o meu chapéu, que é muito uma imagem de marca e que eu utilizo muito para humanizar as minhas fotografias, coloco o meu chapéu num determinado ponto e, portanto, é uma imagem, é uma humanização e, portanto, o foco aqui e o resto tudo desfocado. Não me interessa qual é a igreja, interessa-me que é uma igreja só. Aqui é a mesma coisa, o poder do militar e o poder da igreja, ou aqui esta fotografia que para um açoriano faz muito aquele sonho de estar a olhar para o mar no nevoeiro, sempre à espera do Dom Sebastião ou de algo de muito bom que possa vir das neblinas, que normalmente não é tão bom assim, mas pronto, mas é uma imagem muito insular, na minha opinião. Bom, falhei por 10 minutos, pronto, a rondar. O que é que eu fiz? Ok, a rondar um quarto de hora, mas pronto, acontece. Meus amigos, eu sei que isto é um bocadinho difícil, mas está muito longe de ser inatingível, muito longe mesmo. Isto é perfeitamente atingível e vocês vão ter o propósito de praticarem, de amanhã arranjar um bocadinho de tempo, ainda hoje não serão, de fazerem às mesmas situações fotografias com muita e pouca profundidade de campo. Não tem que ser rigorosamente no mesmo sítio, podem mudar as coisas de sítio, podem mudar de objetivo, mas às mesmas cenas, às mesmas situações, fotografias com muita e pouca profundidade de campo. Mandem para mim que amanhã nós vamos discutir entre todos e ver essas fotografias e analisarmos para vermos onde é que estamos a falhar, onde é que podemos melhorar, potencializar as fotografias. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Então, bom apetite para o jantar, um bom descanso, boas fotografias e haja saúde. Até amanhã. Tá? Um abraço. Até amanhã. Um abraço.